A gente ouviu todas essas lives sobre cura durante essa semana inteira. E eu pergunto, quando você sente uma dor de cabeça ou um sintoma qualquer, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? É a palavra ou é um analgésico? Né? É aí que a gente vai começar a mensurar em que nível de fé estamos andando. Porque a Bíblia diz que ele enviou a sua palavra e a sua palavra nos sarou e nos livrou do que era mortal. Exclusivo, nós estamos falando durante essa semana toda sobre cura divina, né? Nós vimos muita coisa, muita coisa. E talvez você diga assim, pastor, mas foi tanta coisa, tanta informação que eu não sei por onde começar. Pois bem, eu quero te dar uma dica infalível para que você viva uma vida livre das enfermidades. Bom, é só você se apegar, se agarrar com a palavra de Deus. Se você esqueceu de todas as outras coisas, fica tranquilo. Apenas foca nisso, né? Se agarre com a palavra de Deus com toda a tua força, porque ela tem resposta para você e ela é a garantia de você viver uma vida acima da média. Veja, eu quero relembrar um texto que nós já lemos aqui nas nossas lives para a gente dar continuidade hoje aqui no nosso tema. Veja, lá em Salmos 107, versículo de número 20, diz assim: enviou a sua palavra e os curou e os resgatou da morte, né? Deus enviou a sua palavra e nos curou, e nos sarou, e nos livrou daquilo que era mortal. Veja, eu quero ler alguns versículos antes, para você ver o contexto pelo qual o salmista fala sobre isso. Porque ele está falando basicamente a história da nossa existência, a história da nossa vida, a história da humanidade. Depois eu quero te incentivar a ler todo o Salmo 107. Mas veja, versículo 17, ele diz assim, o salmista diz assim: foram tolos, rebelaram-se contra Deus e sofreram por causa dos seus pecados. Veja, essa foi realmente o início de toda a desgraça da vida humana, né? Fomos tolos, né? Adão foi um tolo, através de Eva, né? Obviamente, fomos tolos. E olha, eu vou te dizer uma coisa, a gente diz, Adão errou, mas a história de Adão é a história da humanidade, nós erramos também. Né, o que Adão cometeu no Éden, nós cometemos um dia quando criança, quando pela primeira vez o diabo também nos enganou e nós pecamos pela primeira vez. E desde então nós vemos pecando muitas vezes até que nascemos de novo, fomos livres do pecado e então agora temos a possibilidade de dizer: não, não quero você, pecado, não te aceito mais na minha vida. Mas veja, fomos tolos, essa que é a verdade, foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa dos seus pecados. Então veja, toda a enfermidade, toda a desgraça da vida humana é consequência disso, da nossa tolice de nos rebelar contra Deus, de nos rebelar contra a palavra de Deus, e aí sofremos por causa dos nossos pecados. Não conseguiam nem pensar em comer e estavam às portas da morte. Veja, talvez Adão tenha pensado: Deus falou que eu vou comer, mas porventura se eu comer, primeiro eu vou desfrutar desse prazer. E nem deu tempo, né? O salmista diz, não deu tempo nem de comer. E já estava nas portas da morte. Veja, o pecado foi muito rápido. O pecado é muito rápido, né? Quando você peca, achando, não, eu peco e depois dá tempo. Não, irmão, é muito rápido e a coisa acontece num estalar de dedos, né? O salmista diz isso. Não conseguiam nem comer, nem pensar em comer. E já estavam às portas da morte. E aí, graças a Deus, na sua aflição, clamaram ao Senhor, que é onde a gente vai achar refúgio, né? Tem um salmo que diz assim: eu elevo meus olhos aos montes e penso, de onde virá o meu socorro? E depois ele diz, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Veja, às vezes a gente lê esse salmo, né, de uma maneira rápida, corrida, e diz, olhando para os montes, de onde virá o meu socorro? Como quem diz, o Senhor vem pelos montes. Não, eu imagino que o salmista diz assim: rapaz, eu estou aqui agora, nessa situação, e ele olha para aquilo que é natural, olha para as colinas, olha para os montes, diz, de onde virá o meu socorro? Mas aí vem a inspiração e diz, o seu socorro não vem do natural, o seu socorro vem de Deus, o seu socorro vem do céu, o seu socorro vem do sobrenatural, o meu socorro vem do Senhor. E aí o salmista diz que em sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou dos seus sofrimentos. Graças a Deus, né? Clamamos a Deus e Deus nos livrou do sofrimento. Irmão, talvez você nunca tenha passado por situações difíceis na sua vida no que diz respeito à saúde,
né? Mas eu já passei, irmãos, e talvez alguns de vocês também já passaram pelas mesmas circunstâncias. Mas eu com 24 anos de idade fui desenganado, irmãos, né? Eu tive de frente a frente com o médico disse, você não tem mais vida, você tem uma sobrevida. E eu disse, doutor, o que significa ter uma sobrevida? Ele disse, uns 6 meses, talvez um pouco mais ou um pouco menos, pois vai depender de como você vai reagir ao tratamento. Eu tinha sido acometido de uma insuficiência renal crônica. Irmãos, e foi uma coisa que eu não sabia que existia, foi uma coisa que para mim foi de uma hora para outra. Esse mal podia até já estar em mim há algum tempo, mas eu não tinha sintomas de nada, e para mim foi uma notícia drástica. Por quê? Porque eu tinha 24 anos de idade. Entre 24 e 25 anos de idade. Pensa, eu estava no auge, na flor da idade, irmãos. Minha mente pensava nos planos, no futuro, e de repente vem um balde de água fria jogada sobre a minha cabeça. Como que assim, acabou para você, não tem mais solução, você vai morrer. E eu naquele momento me assentei e chorei, sozinho, sentado numa rua, numa calçada fria. E naquele mesmo momento inundou a minha mente, irmãos, com um pensamento, como um furacão que toma a nossa vida de uma vez. E o pensamento era assim, Deus, por que você fez isso comigo? Eu não tinha conhecimento, eu tinha sido, irmãos, convertido logo na adolescência, mas tinha me desviado dos caminhos do Senhor, estava fora do Evangelho, e mesmo quando convertido, o lugar onde eu congreguei, a religião que eu frequentei, vamos botar dessa maneira, me ensinou coisas distintas, diferentes daquilo que a Bíblia diz. Eu fui ensinado que Deus é assim mesmo, quando Ele mata, mata, quando fere, fere, né? E aí me veio isso na mente de imediato, Deus, por que você fez isso comigo? Né? Por que fez isso comigo? E você já reparou que todas as vezes que algo ruim acontece com a humanidade, as pessoas se perguntam, oh Deus, por que isso? Ou então, Deus, onde você estava quando isso aconteceu? Né? As pessoas passam uma vida distante de Deus, uma vida longe de Deus, mas quando algo ruim acontece, eles se viram contra Deus, né? O Provérbios diz que o homem perverte os seus caminhos, mas seu coração se ira contra Deus. Veja, o homem faz tudo de errado na vida e os seus erros o conduzem para um caminho de morte. E quando o dia que a morte chega, a gente questiona por que Deus fez isso. Eu acho engraçado as pessoas ainda quererem credibilizar Deus pelas coisas ruins que acontecem, quando a gente sabe, nós somos sabedores de que nós não somos as pessoas mais santas, entre aspas, somos santos em Cristo, mas não somos as pessoas mais perfeitas do mundo. Nós sabemos que não somos as pessoas mais perfeitas do mundo. E sabemos os nossos erros. Eu sabia, irmãos, a vida que eu tinha vivido até aquele momento. E que não era uma vida que trazia paz, que trazia tranquilidade. Era uma vida que foi pesada, né? E que a vida desregrada que eu levei me levou para aquela situação. Mas o meu coração se irava contra Deus. Eu ficava questionando, Deus, por quê? Né? Por que eu? Né? Por que eu? Mas, graças a Deus, passado esse primeiro momento, mesmo ainda sem um entendimento claro, eu me voltei para o Senhor, eu fui buscar a Deus, eu fui buscar respostas. E o salmista diz isso, em sua aflição clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou dos seus sofrimentos. Quando a gente busca a solução na pessoa certa, que é Deus, que é a sua palavra, então nós temos resultados rápidos dos nossos clamores, né? Quando nós buscamos no lugar certo. É bem curioso, eu não quero aqui colocar peso, né, e nem condenação sobre a vida de ninguém, mas eu queria fazer uma pergunta para você meditar um pouco, né? A gente ouviu todas essas lives sobre cura durante essa semana inteira, e eu pergunto, quando você sente uma dor de cabeça ou um sintoma qualquer, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? É a palavra ou é um analgésico? Né? É aí que a gente vai começar a mensurar em que nível de fé estamos andando. Porque a Bíblia diz que ele enviou a sua palavra e a sua palavra nos sarou e nos livrou do que era mortal. Então nós precisamos estar pensando constantemente nisso, fazendo uma autoanálise dentro de nós. Né? Aleluia. Precisamos estar pensando nisso. Ele diz, em sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou dos seus sofrimentos. Como? Ele se enviou a sua palavra e os curou e os resgatou da morte. A palavra por si só já é suficiente para nos curar, ela já nos curou
E aqui a gente precisa entender que o salmista está falando de Jesus. Deus enviou a sua palavra se tabernaculou, assumiu sobre si as nossas dores e enfermidades, morreu na cruz por mim, e não só me curou, como me livrou da morte, me livrou do pecado. O que é que me era mortal? O pecado. O que foi que me conduziu para uma vida de morte? O pecado. O que foi que fez com que a doença chegasse na minha vida? O pecado. Então a palavra não apenas me curou, mas me livrou do pecado. A palavra é Jesus. Jesus me livrou do pecado. Jesus me livrou da morte. Aleluia. Aí ele diz que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que ele fez pela humanidade. Deus fez grandes coisas por nós e nós não podemos deixar isso num canto. A gente não pode, irmãos, a gente não pode abandonar a nossa fé na cura, na saúde divina, porque isso é injusto para com Deus, que enviou a sua palavra e a sua palavra se tabernaculou, ela ganhou um nome próprio, o nome dela é Jesus de Nazaré, e essa palavra tabernaculada, Jesus de Nazaré, morreu numa cruz e enfrentou os horrores da morte por nós. Nós não podemos abandonar isso, nós não podemos deixar a cura do lado como se fosse uma opção. Não, não é. Não é uma opção, irmãos. Precisamos honrar aquilo que Jesus fez, assumindo uma postura de dizer, eu creio na cura divina, eu vou viver acima da média, eu não vou mais adoecer porque eu sou sarado, eu sou curado, e viver uma vida nesse nível. Aleluia. Porque isso nós estamos credibilizando a Cristo, credibilizando a palavra, honrando aquilo que o Senhor já fez por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós, grandes coisas fez o Senhor pela humanidade. Nós precisamos nos agarrar nessa verdade. Sabe, queridos, e quando Deus disse, aquilo virou decreto de rei. Não se volta atrás, não se muda. Jeremias diz no seu capítulo 1, versículo 2, que ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Deus vela, irmãos. Sabe o que é velar? A pessoa morre, a gente vai para um cemitério e diz, vamos para o velório. Velório é o quê? É ficar ali velando aquele defunto, olhando, né? Olhando, né? Jesus, a Bíblia diz que Deus vela a sua palavra até ela se cumprir. Ele fica olhando a palavra até que ela se cumpra. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Se ele diz que sou sarado, irmãos, e eu estou confessando o que Deus disse, eu estou falando o que Deus falou, eu estou concordando com Deus. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que onde 2 ou 3 concordarem acerca da mesma coisa, assim será feito. Imagina, se nós, 2 homens, podemos concordar acerca da mesma coisa, irmãos, e será feito. Imagina eu concordando com Deus, eu e Deus em concordância, Deus dizendo, eu te sarei, eu digo, Deus me sarou. Estamos em plena concordância. Quando eu entro em concordância com Deus, não há poder liberado para nós vivermos aquilo que a palavra produz em nós. A palavra ela tem poder de produzir cura, de produzir bem-estar, saúde mental, descanso, paz, gratidão. Todas essas coisas a palavra tem poder para gerar em nós. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Salmo 119, verso 130 diz que o ensinamento da palavra esclarece e dá entendimento até as pessoas mais simples ou mais ingênuas. A palavra, irmãos, ela é simples de uma maneira que qualquer um possa entender. Sabe, a gente aqui às vezes ensinando, pregando aqui e acolá, a gente fala sobre uma palavra que veio do hebraico, que veio do grego. Amém, é bom ter esse entendimento mais aprofundado, mas o evangelho é tão simples que qualquer um possa entender. É simples. Será que Deus não sabia? Deus sabia. Deus sabia que qualquer pessoa precisaria da sua palavra, então ele deixou de maneira a qualquer um ter clareza e entendimento. Se você decidir aí hoje, a partir de hoje, eu vou pegar a palavra de Deus, eu vou compreender, você vai compreender. Porque a Bíblia diz isso, e ele vela sobre o que ele disse para cumprir. Agora eu preciso me agarrar com força à palavra, né? Aleluia. Por quê? Porque apenas praticando essa palavra é que nós temos a garantia, irmãos, de permanecermos de pé diante dos intempéries da vida. Sabe? Jesus, ele falou em Mateus capítulo 7, verso 24. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, ele é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a rocha. Ele é sábio,
sabedoria. A sabedoria, ser sábio, viver sabiamente, é ouvir a palavra e a praticar. Ele diz que é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem chuva, vem vento, torrente de água, dão contra essa casa e ela permanece de pé, ela não cai. Ele disse agora, quem ouve a minha palavra e não pratica é tolo. E é comparado a alguém que construiu sua casa sobre a areia, e vem a tempestade, vem os ventos fortes, torrentes de água, dão com essa casa, e grande é o prejuízo. Grande é a sua ruína. Agora perceba, Jesus nunca disse que aqueles que praticam a sua palavra estão livres do que está no mundo, não. As coisas virão, irmãos. Doença vai tentar bater na tua porta, miséria vai tentar bater na tua porta, mas você precisa resistir firmes na fé. E só se resiste firme na fé quando você tem a palavra na sua boca, saindo da sua boca com poder. Na sua língua está a palavra de Deus. Então veja, todos os dois aqui passaram pelas mesmas tempestades. A questão é que depois que tudo passa, o que fica? Para quem construiu sua casa sobre a rocha, que é o praticante da palavra, fica o testemunho. Fica o testemunho poderoso. Agora, para quem não pratica, depois que a tempestade passa, fica o testemunho, né? Fica a tristeza, a angústia e o prejuízo. E nós não queremos viver uma vida de prejuízo de maneira nenhuma. Então, estaremos sempre seguros se estivermos firmados sobre a prática da palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Pratique todos os dias a palavra de Deus. Seja praticante da palavra. Seja um praticante da palavra. Por quê? Porque a palavra nunca falha. Nunca falha, irmão. Se você crê, a palavra diz, ponto final. Acabou-se. É vitória decretada na tua vida. Não é tentativa de erro e acerto. É certeza. Se a palavra diz, você crê, meu irmão, ponto final, não se fala mais nisso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías escreveu no capítulo 55, versículo 10. A chuva e a neve descem dos céus e a terra permanece, e na terra permanece até regá-la. Veja, tanto a chuva quanto a neve cai do céu e molha a terra. E ela vai permanecer na terra até essa terra estar encharcada, né? Ele diz, fazem brotar então cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. Ele diz, o mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela sempre fará o que eu desejo e prosperará aonde quer que eu enviar. Veja, a palavra sempre vai prosperar para aquilo que ela foi designada. Sempre, não tem como errar, irmãos. Não tem como errar, né? Agora pense que tudo no reino de Deus é como sementes. Eu preciso plantar, eu preciso regar e ela precisa crescer para dar fruto, né? Eu preciso pegar a palavra sobre cura, eu preciso pegar a palavra sobre vida plenas, né, em saúde e colocar para dentro como uma semente. Agora eu vou regando essa semente dentro de mim, confessando a palavra, até que ela cresça e frutifique dentro de mim. Sabe, melhor do que ser curado é não adoecer. E isso é completamente possível quando você vive realmente a plenitude da palavra. Você começa a viver a plenitude dessa palavra e essa palavra produz vida dentro do nosso coração. Você nem vai lembrar qual foi a última vez que você precisou tomar remédio. Por quê? Porque a palavra já é remédio eficaz para a tua vida. É a palavra, tudo está na palavra, tudo é a palavra. Ela é a garantia das nossas respostas, irmãos. Aleluia. Veja, João capítulo 15, verso 17, o Senhor Jesus diz o seguinte: mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. A garantia de você receber da parte de Deus é você permanecer na palavra. Por quê? Porque se eu pedir alguma coisa fora da palavra, Deus não tem responsabilidade de dar. Deus só tem responsabilidade de fazer por você aquilo que Ele falou. Aquilo que está na palavra. Aleluia. Então pega essa palavra e corre com ela, porque ela é uma semente poderosa, né? Ela é uma semente poderosa. Aleluia. Se a palavra diz que você é curado, assuma isso como identidade. Eu sou curado. Ponto final. Se você for receber a oração por cura, em algum momento da sua vida, alguém pôs as mãos sobre você e diz, olha, eu declaro cura, receba, diz, eu sou curado. Ponto. Aquilo é uma semente, foi depositada em seu coração. Ah, pastor, mas eu já fiz isso umas vezes, mas eu acabei de receber e na mesma hora já estava sentindo a dor de novo, então eu acho que eu não fui curado. Bom, se você acha, é porque você não é. Né? Você precisa primeiro assumir, irmãos, e a dor tanto faz. A dor não tem nada a ver com a cura. A cura é espiritual, a dor é física. Mas tudo começa no espírito. Veja,
Uma mulher grávida, né, obviamente, com 9 meses de gravidez, 8 meses de gravidez, ela tem uma barriga desse tamanho, a barriga dela mexe, né, o bebê que está lá dentro tem vida, ele mexe, bota os pezinhos, bota as mãozinhas, e você percebe, tem sentido aquilo ali, tem um sentimento, né, gera sensações, né, uma barriga grande é visualmente perceptível, e os movimentos são perceptíveis também, porque ela está grávida. Obviamente que ela está grávida, se ela não tivesse, não teria nada disso, mas como ela está grávida, então existe movimento, existe percepção visual de que ela está grávida. Mas eu te pergunto, e depois de 2, 3 dias que ela engravidou, é perceptível aos olhos nus? A visão é perceptível? Não. Alguma coisa mexe lá dentro? Não, possivelmente ela não está sentindo nada. Agora, o fato dela não estar vendo e não estar sentindo, quer dizer que ela não está grávida? Não, ela está grávida, a semente está lá dentro e vai crescer, uma hora aparece. A mesma coisa é a cura. A mesma coisa é com qualquer coisa da palavra. Você talvez não esteja vendo hoje. Talvez você não esteja nem percebendo hoje. Mas se você plantou uma semente, meu irmão, de cura, vai crescer, vai se manifestar e vai ser perceptível tanto aos olhos quanto aos sentidos. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Palavra é uma semente. Jesus disse isso. Ele disse: o semeador saiu a semear. O semeador semeia a palavra. Então, se não tem palavra, irmão, não tem resultado de nada. Absolutamente nada. O que você precisa fazer é acolher a palavra, botar dentro de você e assumir. Ponto. É engraçado, porque quando a mulher descobre que está grávida, por meio de exames, ela não está sentindo ainda. A não ser enjoo, às vezes, muito dificilmente logo no início. Mas ela não está sentindo nada. Ela apenas teve atraso, às vezes, no seu ciclo menstrual. E aí, por causa desse atraso, ela foi no médico, fez os exames. E aí deu que ela está grávida. A partir daquele momento, se alguém pergunta, ela diz: estou grávida, né? Eu sou mãe. Se ela não fosse mãe antes, agora ela se vê como mãe. Você não está vendo o bebê. A barriga nem cresceu ainda. Não está se movimentando. Mas ela sabe que existe uma semente dentro dela que vai crescer. E ela já sai dizendo para todo mundo: eu sou mãe. Olha, vai nascer o meu bebê, eu sou mãe. Pronto, faça a mesma coisa com a palavra de cura. Bote a palavra para dentro. E mesmo que você não tenha sentido nada, saia por aí dizendo: ei, sou curado, olha para aqui. Daqui a pouco você vai ver a minha cura. Vai nascer a minha cura. Olha, sou curado, sou curado. Talvez alguém diga que você é doido. Mas quem disse que para crer tem que ser muito certo? Veja, foi isso que Abraão fez. Abraão tinha 75 anos quando Deus disse para ele: ei, você vai ser pai de uma grande nação. Ele pegou, jogou para dentro essa semente e mandou mudar o nome dele. Era Abrão e ele passou a se chamar Abraão. E o que significa Abraão? Pai de nações. Veja, é como se eu, Marcelo, entre aspas, não fosse pai, e aí agora Deus falasse comigo: tu vai ser pai. E alguém chega e diz: pastor Marcelo, eu digo: não, meu nome agora é Marcelo, não, é pai. Meu nome agora é pai de nações. Então mude seu nome. Seu nome é Maria, tire Maria e bote curada. Ô Maria, Maria não, meu filho, meu nome é curada, meu nome é sarada. A partir de hoje eu sou Maria sarada, né? O diabo é tão sujo que tem mulher que chama Maria das dores. Por que não chama Maria curada? Maria da saúde divina, né? Aleluia. Tem gente rindo de mim. Fica rindo, né? Rindo do pastor. Como é que pode? Cadê, rapaz? Onde foi que eu parei? Achei aqui. Então veja, a palavra é uma semente. Coloca seu nome de Maria curada, Maria sarada, Antônio curado, né? Aleluia. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Por que a palavra tem a garantia do sucesso? Porque a palavra é o próprio Jesus. A palavra é o próprio Deus. Deus e a palavra é uma coisa só. Não tem distinção entre Deus e a palavra, é uma coisa só. Por isso que ela é a garantia do nosso sucesso. Por isso que ela é a garantia da nossa vida plena, da nossa saúde divina, né? A palavra de Deus, Jesus é a palavra. João disse isso no seu evangelho, capítulo 1, verso 1, ele diz: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Na palavra está a vida, e a vida é a luz que ilumina a mente humana. A palavra é a luz que ilumina a mente humana, que traz entendimento, clareza e me faz perceber quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso em Deus.
E que nada, absolutamente nada, vai ficar oculto diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz esse entendimento claro das coisas, né? E nós podemos viver sobre a palavra. A palavra é luz na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem que as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obediência de Cristo. Então veja, a palavra de Deus, ela é a única arma poderosa, irmãos, para desfazer sofismas, fortalezas mentais que impedem você de viver o melhor de Deus. A única coisa poderosa é a palavra. É a palavra. É a palavra, né? Então essa palavra, ela tem poder suficiente para transformar vidas, para mudar, irmãos. E é só isso, parece simples demais, mas é isso mesmo. Aleluia, dê crédito à palavra, credibilize a palavra, coloque ela, exalte a palavra. Nós precisamos cantar, exaltar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é magnífica, irmãos. A palavra de Deus, a Bíblia diz, ele enviou a sua palavra, a palavra nos sarou e nos livrou da morte. A palavra fez tudo por nós. Tudo é a palavra de Deus. Tudo gira em torno disso, irmãos. Aleluia. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela palavra. E aí você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 10, 17 diz: portanto a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir a mensagem de Cristo ou o evangelho de Jesus. Aleluia. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela mensagem de Cristo. Veja, se seu conhecimento é pequeno, sua fé não é grandes coisas. Eu falei isso pela manhã, eu quero repetir. Se seu conhecimento é pequeno, sua fé não produz grandes coisas. Não é lá grande coisa. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a mensagem do evangelho de Jesus. Se você pegar essa mensagem do evangelho e trazer para dentro de você, essa mensagem é poder de Deus. Poder para preservação da tua vida. Poder para restauração. Poder para te levantar. Poder em todas as áreas da tua vida, principalmente no teu corpo, na tua saúde. Aleluia! O evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação. Quando damos crédito merecido à palavra de Deus, ela opera de forma eficaz em nosso coração. Veja o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem de Cristo, não consideram como palavras meramente humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. Aleluia! E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Receber essa palavra como sendo de fato palavra de Deus, que de fato é que faz toda a diferença. Isso não é humano, irmãos. Isso só pode ter vindo de Deus, só pode ter vindo do céu para nos alcançar e para produzir em nós aquilo para a qual ela foi designada. Se a palavra, irmãos, ela tem poder para trazer restauração, trazer cura, trazer vida na minha vida, é isso que ela vai produzir em nós. Aquilo que eu acreditar da palavra é o que vai produzir vida dentro de mim. Então veja, qual é a área que eu preciso de uma atuação mais veemente na minha vida? Eu preciso mais na área financeira? Então pegue a Bíblia em textos que falam sobre isso e bote isso para dentro. Não, eu preciso mais nessa área, pastor, que é a saúde. Então pegue tudo que a gente tem ouvido e coloque para dentro. Não, pastor, eu preciso ter mais intimidade com o Espírito. Então pegue a palavra sobre o Espírito e coloque para dentro. O que você plantar da palavra no seu coração, mais essa palavra vai ficar do lado de fora. Essa é a resposta. Agora o problema é que muitas vezes a área que a gente mais precisa é a que a gente é mais confrontada, né? Aí quando a palavra vem que nos confronta, a gente quer fugir, porque a gente fica com vergonha, porque a gente fica confrontado, né? Parece que está nos afrontando. Não é assim? Quando a gente está num culto e o pastor começa a pregar uma mensagem que vai de encontro aos nossos erros, por exemplo.
A gente quer logo é sair de lá. Mas é exatamente essa palavra que pode produzir algo na tua vida que vai mudar e livrar você daquilo que está te matando. Deixa eu dizer isso de novo, que eu estou percebendo que isso é uma instrução do Espírito de Deus. Você está fugindo de algumas mensagens, não é? Você tem fugido de algumas palavras que você tem ouvido. Quando você vê que a live é sobre isso, você corre, não é assim? Pois bem, você está fugindo exatamente daquilo que pode resolver o teu problema. Porque se a palavra está confrontando você de frente, é exatamente porque você precisa ouvir o que está ouvindo. Então é melhor você aceitar essa palavra com mansidão no coração, para que ela produza em você aquilo que você precisa, e você fique livre disso que pode te matar. Né? Aleluia. Por exemplo, quando a gente começa a falar sobre alguns temas específicos, vamos falar sobre pornografia, aí tem gente que corre das lives. Por quê? Porque está sendo confrontado. Mas é exatamente esse confronto que vai te livrar da morte. Né? Quando a gente está falando de coisas, por exemplo, maus tratos, autoritarismo, aí você corre, não gosta, essa live eu não queria ouvir, vou sair. Ah, pois é exatamente essa que está mudando a tua vida. É exatamente quando você se sente confrontado. E a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 9, que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para irar, e tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, apto, disponível para ouvir a palavra, e tardio para ficar com raiva do que você está ouvindo, né? Se aquilo que você está ouvindo daqui, meu irmão, está te confrontando, você está ficando com raiva de mim porque está ouvindo, é exatamente a área que você precisa de ser confrontado mesmo para se livrar daquilo que tá te matando. Né? Aleluia. Pastor, eu acompanhei tudo, essa sua live aí sobre cura maravilhosa. Você está doente? Não, pastor, eu tenho saúde divina. É por isso que você está achando maravilhoso, né? Você correu, por exemplo, da live que eu falava sobre finança, porque você é avarento. Aí você correu, você não quis assistir. Ah, pois vai ficar com essa sujeira para a vida inteira. Veja só, a palavra de Deus é a única coisa capaz de lavar o ser humano. Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então veja, a palavra é como se fosse um sabão que lava a imundícia humana. Veja, eu vou falar de novo, tá? A palavra de Deus é como um sabão que limpa a imundícia da carnalidade humana. Agora, existe um sabão para cada área. Existe o sabão para tirar a nhaca da miséria. Existe o sabão para tirar a nhaca da doença. Existe o sabão para tirar a nhaca da pornografia, né? Então não corra na hora do banho, não. Porque senão vai ficar fedendo, ó. A caraca não sai, né? Tá lá grudado. Precisa sair, precisa lavar. E só a palavra tem o poder de arrancar isso, né? Em nome de Jesus. Eu percebo que a unção profética vem na hora, né? Eu sei como é que é, né? Mas é bom para você, viu? Isso vai te ajudar demais. A unção profética, ela não vem para te matar, ela vem para te tirar do lixo. Sua alegria me contagia agora, né? Vou dizer de novo, a palavra profética, a palavra quando vem revelada, ela vem não para te colocar, para te matar, ela vem para te tirar do lixo, da condição que você está, para te fazer sentar em lugares altos, como príncipes, como verdadeiros príncipes, né, de Deus, aptos a desfrutar de toda a sua bondade. Aleluia. Então veja, é na palavra de Deus que está a chave para tudo que você quer receber da parte de Deus. Sem fé, sem palavra é impossível ter fé. Sem palavra é impossível ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem palavra é impossível agradar a Deus. Sem conhecimento da palavra é impossível você ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, sem conhecimento da palavra é difícil você agradar a Deus. É por isso que a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque sem conhecimento não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Amém. Então veja, nós vimos a história daquela mulher do fluxo de sangue. Só relembrando aqui. A Bíblia diz que ela havia 12 anos sofrendo. E ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu a palavra, ela conheceu a mensagem. Alguém disse, ó, o Filho de Deus está por aí, está pregando, está falando e está curando. E ela ouviu.
E aí ela processou aquilo e começou a falar: se eu ao menos tocasse em sua veste, se eu ao menos tocar em suas vestes, serei curado. Se eu ao menos tocar. Então veja, a fé vem pelo ouvir, a fé sai falando. Eu ouço, eu falo aquilo que creio. Eu crio, por isso falei. O que eu estou crendo? Comece a prestar atenção no que você fala. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Né? Não é falei, por isso eu criei. Eu criei, por isso falei. Eu posso ouvir 100 vezes sobre cura, saindo daqui e dizer: gente, tá difícil, o mundo vai morrer de coronavírus. Então é isso que você está crendo. Né? O pastor Band dizia algo interessante. Ele dizia que, e eu acho que também o irmão Reagan também falava isso, e obviamente que nós aprendemos de todos eles, né? Ele dizia que aquilo que sair na sua boca depois da má notícia é o de que de fato você está crendo. Né? A primeira reação que você tem diante da má notícia, você coloca para fora o que está dentro. É isso que ele quis dizer. Então, se diante de uma notícia de enfermidade você salta com dizendo: eu sou curado, isso não me pega, porque você está cheio de cura dentro de você. Mas se a primeira coisa é o medo, o terror, é porque o terror está dentro de você. Né? Então, a sua primeira reação diante de uma má notícia é que determina o que de fato você crê. Depois disso a gente vai tentar falar, né, de forma emergencial para tentar ver se engancha. Mas o que você fala logo depois da má notícia, a primeira reação que você tem é que determina o que você está crendo, de fato. Né? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja, lá em Gálatas capítulo 3, verso 5, diz assim: eu volto a perguntar, aquele que lhe deu o Espírito e realizou milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Claro que foi porque creu. A gente recebeu Jesus crendo porque ouvimos. Por que com cura vai ser diferente? Não, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, né? Então veja, quais são os métodos disponíveis na Bíblia para a gente receber cura? Veja, a Bíblia fala sobre unção com óleo, lá em Marcos capítulo 6, verso 13, diz assim: expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Né? Tiago também fala sobre isso. Por imposição de mãos, Marcos capítulo 8, verso 22 diz: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: você vê alguma coisa? E esse homem foi curado, né? Adiantando a história aqui. Então, pela imposição de mãos, Lucas 13:10 diz: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar ao Senhor. Então veja, graças a Deus, Jesus também nos ordenou impor as mãos sobre as pessoas, né? Também por meio de dons de cura, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, diz assim: há um espírito, a um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, e a outros o Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá uma grande fé, e a outro, um único Espírito concede dons de cura. Então existem dons de curar. O que são dons? Dons são do Espírito, são manifestações do Espírito. A gente falou até então sobre cura por meio da fé, mas existem manifestações do próprio Espírito para curar. E quando esses dons de cura operam, aí depende da minha fé, independe da fé do outro. É como se fosse uma partícula de Deus em manifestação naquele momento. É um dom de cura em operação, né? Pedro está aqui com a gente também, não saiu não, né? Operação de milagres também, lá em 1 Coríntios ainda, versículo 10. A um ele dá o poder de realizar milagres e a outra a capacidade de profetizar. Pastor, mas cura não é milagre? Não. Cura é uma coisa, milagre é outra. Por exemplo, se alguém está doente, tem uma enfermidade, ele pode receber um dom de cura. Aquilo se regenera a saúde daquela pessoa e ela é curada. Mas, por exemplo, um milagre acontece como, por exemplo, alguém nasceu cego.
Não é que uma enfermidade o tornou cego, como tem pessoas que têm glaucoma. Glaucoma causa uma cegueira. Mas não é disso que está falando, aí é uma cura do glaucoma. Mas uma pessoa que nasceu cego, por exemplo, ele precisa de uma manifestação de milagres. E aí um dom do Espírito se manifesta poderosamente para trazer de volta a visão daquela pessoa que nunca enxergou. É uma realização de milagres, né? Então tudo isso está disponível, né, debaixo dessa poderosa operação do Espírito de Deus no que diz respeito à cura divina. Existem também unções específicas para curar. Tem pessoas, irmãos, especificamente, Deus unge algumas pessoas de maneira específica. Não que ele não possa orar por outras coisas, por outras doenças, mas tem pessoas que têm um dom específico para determinadas situações. Eu me lembro como se fosse até hoje, eu me lembro disso como se fosse ontem. A primeira vez que eu orei por um enfermo. Eu estava em um culto, um determinado culto, eu não era do Verbo da Vida, não conhecia a palavra como eu conheço hoje. Mas eu estava num culto pentecostal e naquele dia o Espírito do Senhor falou comigo assim, olha, hoje eu vou curar uma mulher com problemas de artrite e artrose. Ela não está conseguindo andar. E isso em fração de segundos, o Senhor foi me mostrando. Ela estava hoje acamada assim, foi me mostrando a situação inteira. E eu, novo, né, percebendo aquilo tudo. E aí cheguei para o pastor e disse, pastor, Deus falou algo comigo. Ele disse, o que foi? Ele disse, ó, Deus falou que vai curar uma mulher assim, de artrite e artrose, né? E vai ser dessa maneira, assim. O senhor pode chamar ela? Ele disse, eu não. Se você quiser, eu chamo você, tá aqui. E me entregou o microfone na minha mão. Eu disse, eu? Ele disse, não foi você que teve uma visão, não foi você que Deus falou, então você faz. Aí eu meio que trêmulo ainda, né? Falei pro pessoal assim, gente, olha, eu tive uma direção de Deus aqui, Deus falou comigo algo. Deus falou comigo que vai curar uma mulher hoje de artrite e artrose. E ela tá aqui na igreja, é uma mulher assim. Comecei a dar as características que eu tinha visto. Ela está sem conseguir andar, eu queria que você viesse aqui na frente, por favor. Ninguém levantou, irmão. Ninguém saiu do seu lugar. Falei, meu Deus do céu. E agora? Igreja lotada. O pastor olhou para mim e eu disse, não, mas se Deus falou, essa pessoa está aqui. Cadê essa pessoa? E nada, irmão, ninguém. Eu digo, misericórdia. Eu digo, não, mas Deus falou comigo. Se Deus falou comigo, eu sei que essa pessoa... Quando eu estava falando assim, eu vi lá 2 homens levantando a mulher. Ela não tinha se levantado porque ela não conseguia andar. E eles trouxeram ela andando. Irmão, na hora que eles começaram a carregar aquela mulher, aí eu cresci, aí eu fiquei igual um cururu, enchi o peito. Eu disse, é aqui em cima, bota ela logo aqui em cima do palco. Não tinha nada em cima do palco, podia ser em qualquer lugar. Não precisava nem ela ter vindo. Se eu tivesse falado, ela tinha sido curada lá, mas eu quis me aparecer. Eu digo, traga ela aqui pra cima. Botei ela em cima do palco. Isso não era ministro, não era pastor, não era nada. Eu estava lá como visitante na igreja, fui com um pastor amigo meu, estava no púlpito, obviamente, sentado lá como na tribuna de honra, né? Lá em cima. Enfim, a mulher veio, quando eu veio, eu disse assim, olha, Deus me mostrou a senhora e Deus vai lhe curar. A senhora tem problema de artrite e artrose, não é? Ela disse, tem. E ela em pé, segurada pelos 2 braços, eu coloquei a mão sobre ela. E na hora que eu impus as mãos sobre ela, me veio na hora essa direção dizendo assim, é um demônio que está atormentando essa mulher. E eu falei, espírito imundo, você vai libertar essa mulher agora. Você vai tirar suas mãos dela agora. Espírito imundo que opera em artrite e artrose, saia agora. E ela meio que apagou, fechou os olhos, caiu para trás, levanta que tem mais. Ela se levantou, abriu os olhos, eu botei a mão e disse, seja curada agora, no poder do nome de Jesus. Ela voltou de novo, apagou, disse, não, tem mais, levante. E ela abriu o olho, eu botei a mão de novo e disse, seja cheia do Espírito. Na hora que eu fiz, seja cheia do Espírito, irmão, essa mulher largou os 2 braços assim do cara e deu um pulo pra cima. E já, ela não estava andando, ela já caiu pinotando e pulando, pinotando e pulando. Ai, meu filho, aí agora eu vou te dizer uma coisa, eu fiquei um gigante em cima do púlpito assim, ó. Na hora a igreja se levantou e fez uma fila de uns 50 pessoas para orar, aquela fila grande. E eu lá me sentindo todo importante, botando a mão no povo. Depois desse dia, irmãos, todas as vezes que eu vou em algum lugar e eu percebo, pelo Espírito, obviamente, pessoas com problema de artrite e artrose, é batata, é só eu impor as mãos, pode estar sem andar, pode estar do jeito que for. Né? Inclusive agora, deixa eu falar isso agora. Se você está me assistindo nessa live, pela internet, o poder de Deus, ele opera em qualquer lugar, no reino do Espírito não tem distância. Se você está sofrendo do mal de artrite e artrose, ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas, eu vou dar uma ordem agora a esse espírito maligno que opera sobre essas enfermidades de artrite e artrose, que bate em retirada da vida dessas pessoas que estão me assistindo agora, no poder do nome de Jesus. E eu digo, você é sarado, você é curado, e pode procurar na sua vida, no seu corpo, se há algum sintoma dessa enfermidade. Porque eu declaro em nome de Jesus que você é completamente sarado e curado pelo poder do Espírito.
Ponto final. Aleluia. Pedro Pacífico. Tem aí alguma pergunta na nossa caixinha de minhoca? É hora de você fazer as suas perguntas agora. Vai lá. Vamos lá. Estava conversando com meu cunhado e ele disse que Deus mandou uma provação para Jó. Qual sua opinião? Deus mandou uma aprovação para Jó. Não foi o seguinte, eu não vou falar hoje não, porque amanhã é o último dia dessas lives de cura. E eu separei 2 assuntos para a gente falar amanhã. Um deles é exatamente sobre isso, sobre Jó. Para a gente tirar a máscara desse negócio hoje e entender o que acontece com Jó. Amanhã a gente vai mergulhar nisso. Amanhã pela manhã. Eu falo tudo sobre Jó amanhã para você, tá bom? E o outro é sobre o espinho na carne de Paulo, né? Que é outro moído grande, que o povo cria um alvoroço sobre esse texto. E é tão fácil, tão simples, porque ele é quase que autoexplicativo. Então amanhã nós vamos falar sobre Jó e vamos falar sobre o espinho na carne de Paulo. Eu posso adiantar que Deus não tem nada a ver com a doença, porque eu já falei isso aqui nas outras lives. Então, fica tranquila, fica em paz, mas amanhã eu trago clareza bíblica, né, sobre esses 2 assuntos. Vamos para a próxima pergunta. Tem sido maravilhoso esse tempo esclarecedor, mas ainda preciso de muito conhecimento. Bom, basta ficar firme na palavra, né? Conhecimento é algo que nunca vai acabar. Irmão, eu costumo dizer o seguinte, se você chegar um dia ao ponto de acreditar que já sabe de tudo, então morra e vá para a glória, que é melhor. Aqui você vai dar trabalho, pode ter certeza disso. Então nenhum de nós, irmãos, a gente está muito aquém daquilo que somos. Muito, mas muito aquém. Muito, 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 muito. Eu não sei falar em percentuais, mas a gente está muito aquém. Eu estou falando de nós que já conhecemos a palavra revelada. Nós estamos muito aquém do conhecimento total daquilo que somos, temos e podemos. Esse crescimento, essa busca tem que ser constante. Paulo chama isso de espírito de revelação e sabedoria. Essa fome, essa sede, esse desejo de conhecer mais de Deus. Tem que ter um espírito, ou seja, uma atitude que te motiva a querer conhecer cada vez mais. Cada vez mais, né? Então, a gente nunca vai chegar à plenitude, a não ser quando Jesus voltar e nos resgatar para estar com Ele, porque aí nossa mente vai ser aberta, a gente vai entender tudo, vai ver Ele como Ele nos vê, e aí ponto, acabou-se. Né? Mas até lá a gente vai estar nesse pleno crescimento, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai crescendo e brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então, até lá a gente está brilhando cada vez mais. Ou seja, o conhecimento está se abrindo cada vez mais na nossa vida. Vamos para a próxima. Pastor, daqui alguns minutos é o aniversário do Alex. Tá, nós vamos falar. A Paula dos comentários recebeu a cura. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vai dando testemunho aí. Sobre Deus ter permitido o espinho na carne de Paulo e sobre Jó, fui questionada e não soube responder. Pronto, já dei a resposta agora há pouco. Isso vai estar nas nossas lives de amanhã. Prometo para você que a gente vai mergulhar nessas latas de minhoca aí. O que mais? Ouvi que não somos super-heróis, que existe sim uma permissão de Deus em todas as coisas. Como procedo? Bom, 2 verdades, aliás, uma verdade e um engano aí, veja. Nós não somos super-heróis, nunca fomos. Não, irmão, nós somos homens, humanos, independentes de Deus, né? Estamos aqui, enquanto estivermos nesse corpo, estamos suscetíveis ao pecado, não estamos sujeitos, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado da morte em Adão. Eu não estou sujeito ao pecado, eu fui livre do pecado, mas estou suscetível. E se eu sou suscetível, e se eu vier a pecar, obviamente eu vou desencadear o processo de morte na minha vida. Agora, eu não falo o que eu vejo, o que eu sou, eu falo o que a Bíblia diz que eu sou, né? A questão é que quando a gente diz, por exemplo, não, rapaz, eu sou curado, eu estou falando aquilo que a Bíblia diz. Não importa o que meu corpo sinta, né? Nós não somos perfeitos, né? Perfeito é Deus, perfeito é Jesus, bom é Deus, bom é Jesus. Nós não, irmãos, estamos caminhando para isso. Mas a Bíblia diz, eu creio, ponto final, não se fala mais nisso. Agora, Deus permitir que coisas venham sobre mim, e, irmão, aí é você desconhecer Deus. Manda conhecer Deus. Ó, se tu não quer ter pai, eu quero ter pai. Você quer ter Deus, vai ter Deus. Eu quero ter pai. Ponto. Meu pai é Deus, mas Deus é teu pai? Essa é a pergunta que se faz, né? Porque se alguém é pai, vai saber do que eu estou falando aqui.
Nenhum pai em sã consciência vai dar doença para filho, não. Vamos ser inteligentes, né? E olha, a Bíblia nos chama de maus. E Deus é bom, né? Se nós somos maus e não damos doença para os nossos filhos, Deus que é bom, muito menos vai dar para aqueles que o buscam. Vamos ver se tem mais uma perguntazinha aí, mas tem mais 5 minutos. Elabore fez uma pergunta nos comentários. Sim. Me perdoe, eu não vi. Se a pessoa peca e se arrepende, ele é perdoado? Claro, ué. Claro. Você pecou, se arrependeu, pediu perdão, Deus perdoa, né? Deus nos ama, Ele sempre vai nos perdoar. Veja só, eu gosto de falar sobre essa questão, a gente vai falar um pouco sobre perdão também amanhã. Mas veja, um dia Jesus estava falando sobre perdão e Pedro disse assim, ei, eu sei. Aí Jesus disse, tu sabe o que, Pedro? Ele disse, quantas vezes que a gente deve perdoar? Aí Jesus, sabe? Você, 7 vezes, não é? Aí Jesus, 7? Não te digo que apenas 7, Pedro. Mas se teu irmão pecar contra ti, com a mesma coisa, 70 vezes 7, e vier arrependido e te pedir perdão, perdoa-lhe. 70 vezes 7 no mesmo dia, errou na mesma coisa, voltou, pediu perdão e eu sou obrigado a perdoar. Agora imagina, se Jesus falou que eu devo perdoar 70 vezes 7, você acha que ele não está disposto a perdoar pelo menos na mesma medida? Quantas vezes você perdoar, quantas vezes você errar e se arrepender e pedir perdão, Deus vai te perdoar. Pastor, mas o senhor não sabe, eu errei foi 4 vezes, mas ele vai te perdoar as 4. Mas depois que eu errei as 4, ele me perdoou, eu errei mais 4. Ele vai te perdoar de novo. E se eu errar mais 4 e pedir perdão, ele não vai achar que é safadeza minha, não? Vai. Mas vai te perdoar do mesmo jeito. Então tá tudo certo. Tá bom? Ó, amanhã de manhã, às 11 horas, nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal ou aqui no nosso perfil, porque todos os dias tem live de 12 em 12 horas. Como remédio, uma dose certa para imunizar a tua vida. Beijo no seu coração e até logo mais.